Olá a todos, paz seja convosco, alunos da Escola Bíblica Quadrangular da Igreja do Jardim Eldorado. Estamos aí com mais uma aula da nossa apostila Estação Roxa, né? Hoje é a aula número 7, nós vamos aprender aí sobre a Bíblia, a base da evangelização. Semana passada nós estudamos acerca, da Bíblia ser a bússola do discípulo e hoje a gente vai falar sobre a questão da Bíblia ser essa base da evangelização. Antes de, é claro, nós darmos esse pontapé na aula, que peço para que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, leve seus pensamentos ao Senhor, para nós fazermos uma oração inicial para esta aula. Nosso Deus, eterno Pai, todo-poderoso, graças lhe damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Apesar de ser uma videoaula, cada um no seu lar está estudando a Tua palavra, se dedicando ao ensino das Suas Escrituras. Por isso, meu Deus, peço para que venha abençoar cada aluno, Pai amado, da Escola Bíblica Quadrangular, a cada, Senhor, pessoa que estiver também, vendo esse vídeo e vai estudar juntamente conosco sobre a Bíblia, a base da evangelização. Pai, que possamos ser alcançados, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, e que em nome do Senhor Jesus possamos aprender a Tua palavra, abra nossa mente, nosso entendimento para entendê-la, para compreendê-la, e no nome do Senhor Jesus possamos ser praticantes desta palavra, Senhor, frutificando em toda boa obra. É no nome do Senhor Jesus que oramos e pedimos a direção do Teu Santo Espírito para esta aula, em nome de Jesus, amém. Vamos lá comigo, lição número 7, página 47. Estamos aqui, falando sobre a Bíblia, a base da evangelização. E o texto bíblico para essa aula 7, encontramos aí, até anotei na lousa, Mateus 28, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Está aí na sua apostila. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o texto bíblico para nortear a lição número 7 é esse, Bíblia, a base da evangelização, Mateus 28, versículos 19 e 20. Aí lá na página de número 48, vamos virar a página. Vamos lá comigo. Diz assim: se o evangelho não for levado até aos confins da terra, jamais poderemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Então a gente estudou na aula passada que a Bíblia é a bússola do discípulo, levando o discípulo a caminhar conforme Jesus, sendo a imagem e semelhança de Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus realmente, imitador de Cristo, e não levar esse evangelho, jamais pode ser reconhecido como discípulo. Mas a gente vai ver o porquê mais adiante. Desde o início do seu ministério, Jesus sempre fez questão de destacar a natureza evangelizadora de sua missão e da tarefa que foi confiada a cada um de nós. Você tem a base aí no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 1. Nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. A igreja, por ser igreja, não pode ignorar as exigências da grande comissão: evangelizar a todos, em todo tempo e lugar, como está em Mateus 24, 14. A evangelização compreende também o discipulado, o batismo e a consolidação do novo convertido. Se crermos verdadeiramente que Cristo morreu e ressuscitou para nos redimir do inferno, não podemos nos calar acerca de tão grande salvação. Está lá em Hebreus, vamos lá comigo? Hebreus capítulo 2, versículo de número 3. Você pode pausar, procurar e a gente ler juntamente comigo. Mas diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, o escritor de Hebreus vai nos dizer aqui como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então, cabe a nós, como igreja,
evangelizarmos a todos, tá? Até fala aqui na apostila, todas as oportunidades para falar de Cristo não devem ser desperdiçadas, pois grande será a colheita de almas para o reino de Deus. Eu coloquei Atos 1:8 aqui na lousa e mais adiante a gente vai falar o porquê de Atos 1:8. Tá ali num dos versículos, tá certo? Aí aqui a gente entra sobre a questão de evangelismo ou evangelização. Olha só que interessante. Evangelismo e outro o professor tem uma letra maravilhosa. Ele diz assim, ó: ambos os termos são igualmente corretos, pois a evangelização depende do evangelismo. Um é a teoria, o outro é a prática. Então, como nós vemos aí na apostila, nós temos o evangelismo, que diz assim: busca fundamentar biblicamente a atividade evangelística da Igreja de Cristo, conforme as narrativas e proposições do Antigo e do Novo Testamento. O evangelismo indica ainda as bases metodológicas de modo que os evangelizadores cumpram com eficiência a sua tarefa. Então, evangelismo seria as estratégias. Mas essas estratégias, elas têm que ter base bíblica. O que a Bíblia me leva sobre evangelismo? E um dos textos que nós podemos dizer dessa base de evangelismo se encontra lá em 2 Timóteo 2,15. Vamos lá comigo? Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aliás, é um texto bastante conhecido, inclusive é o lema do Instituto Teológico Quadrangular, que diz desta maneira: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, um dos tópicos para você ter uma estratégia bíblica é você dominar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer a sã doutrina e as boas novas do Evangelho, porque a função de evangelizar é levar essas boas novas. As notícias de que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. E ao ressuscitar, juntamente, ele nos proveu, através da sua morte e ressurreição, a vida eterna. Então a gente está vivendo até um período, inclusive, hoje é domingo, Eu sei que você está vendo domingo, estou gravando outro dia, mas esse domingo de Páscoa é para lembrarmos isso, o dia da ressurreição do Senhor. Então, a gente tem que falar, na hora de evangelizar, conhecer o plano de salvação. Toda a trajetória que Deus promete desde Gênesis, lá em Gênesis, onde Deus mesmo vai dizer que da semente, da mulher viria o homem, que a serpente pisaria, não morderia o calcanhar, mas o pé dessa pessoa que ia ser levantada ia pisar na cabeça da serpente. Então ali a gente já vê o prenúncio, já ali o evangelho, que essas boas novas, o plano de salvação de Deus que vai se cumprir ao longo da história, quando chega na vida de Jesus Cristo. Então, a gente tem que o quê? Dominar a Bíblia, ser um obreiro. Quando a gente fala obreiro, é no sentido também não só o obreiro credenciado, o obreiro que está na frente da obra em si, que prega, que ensina ou qualquer outra coisa. Mas não, é todo discípulo de Cristo. Procurar apresentar a Deus aprovado, manejando bem esta palavra. Então, o evangelismo vai ser isso. Bases metodológicas para nós evangelizarmos. Que aí sim, evangelização é a famosa e conhecida prática. Evangelização significa
prática. Então, vai dizer assim na apostila: é a atividade prática da proclamação do evangelho, tanto pessoal quanto coletivamente, até os confins da terra, que nos levam a cumprir plenamente o mandato que Jesus nos delegou, que está lá em Atos 1:8. Vou falar daqui a pouco. A evangelização não é uma atividade opcional da igreja, mas uma exigência, uma obrigação de cada cristão. Está lá em 1 Coríntios 9:16, que eu quero até ler com vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que vai dizer assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então foi Paulo que foi dizer isso. Essa obrigação. Você vai falar assim: nossa, então você evangeliza emburrado? Obrigado? Não. Na verdade, é claro que a gente busca em Deus a sabedoria. A gente busca em Deus realmente ganhar almas, mas de uma forma estratégica, de uma forma dinâmica, de uma forma que não vamos empurrar a Bíblia ou o plano de salvação goela abaixo das pessoas. Não. Nós vamos, conhecendo a palavra de Deus, tendo as estratégias do evangelismo, botar em prática para evangelização, que, diga-se de passagem, é uma ordem de Cristo. Evangelizar é uma ordem. Evangelizar é uma ordem. Jesus mesmo disse: ide e pregai. Se está falando ide, já é uma ordem. Ir. E realmente, nesse sentido de quando Jesus fala ide, ele não nomeou ali no versículo ide pastores, ide missionários, ide missionárias, ide pastoras, ide diaconisas, diáconos, não. Ele não nominou. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ele está dizendo assim: igreja de Cristo, noiva, pregue o evangelho. Ou seja, o Senhor estava conclamando todos, porque todos nós somos obreiros desta seara. Então cabe a todos nós irmos a campo, colhermos essas vidas para o reino de Deus. Então essa é uma obrigação nossa. Aí você vai perguntar, o que muitos podem perguntar, e está na apostila, né? Evangelizar por quê? Vou até apagar aqui agora o porquê de evangelizar, né? Temos que entender o porquê disso. Temos até 4 razões, a apostila vai nos dar aí, 4 razões que nos levam a falar de Cristo a tempo e fora de tempo. A apostila vai dizer: logo não podemos descansar nossas mãos até que o mundo todo seja alcançado, semeado com a palavra de Deus. Semeado, né, com a palavra de Deus. Vai estar lá em Eclesiastes 11:6. Vamos lá abrir comigo? Livro de Eclesiastes. É Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes. Eclesiastes 11:6. É uma palavra que até considero até um tanto quanto aí interessante. E olha o que ela vai nos dizer em Eclesiastes 11:6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim: saia a semear. Vá e jogue a semente. Isso nos lembra uma parábola que Jesus nos contou, a parábola do semeador. Jesus disse: um semeador saiu a semear. Ele não estava falando muito bem o campo, não falou a situação climática. Jesus não detalhou isso no texto. Apenas disse: um semeador saiu a semear. E é claro que tiveram aí 4 tipos de produtividade de sementes. A gente sabe que teve a semente que caiu à beira do caminho, os pássaros logo comeram.
Ou seja, vai ter pessoas que vão receber o evangelho de Cristo, mas logo o diabo já vai tirar esta semente para que nem chegue a ter a ideia de brotar no coração. Vai ter pessoas que vai ser diferente. A semente vai ser lançada e ela vai cair aí entre as pedras. Ou seja, a pessoa que ouve, se interessa pelo evangelho, vai criando raízes, mas não tem profundidade, porque as pedras impedem desta pessoa ter aí uma profundidade no evangelho, ou seja, uma pessoa rasa, uma pessoa que vai ser aí morta por essas pedras da vida. Aí vai ter aquele que vai cair entre os espinhos. A pessoa vai crescer como planta, mas vai chegar o momento em que vai exigir-se a maturidade espiritual dessa pessoa. Os espinhos da vida, as circunstâncias, as preocupações, tantas e tantas outras coisas do mundo farão com que essa planta, né, ou seja, essa pessoa que está crescendo no evangelho, se perca, morra, não dê frutos. E a outra a gente sabe, a quarta foi cair numa boa terra, ou seja, num coração aberto, num coração disposto, despreocupado sem as situações da vida, uma pessoa que verdadeiramente quer ser discípulo de Cristo, imitador de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que além de cair na boa terra, produziu frutos. Outros 30, 60, 100. Ou seja, uma pessoa que é impactada pelo evangelho, ela não é uma pessoa inerte, uma pessoa que não vive o seu chamado, a sua vocação em Cristo. De uma forma ou de outra, dentro ou fora da igreja, todos vão exercer o chamado no ministério, e não só no ministério, mas também na vocação da obra do Senhor. E frutificar. Ser discípulo de Cristo é isso, é você frutificar para o reino, em crescimento de almas, em questão de crescimento na graça, né, e no conhecimento, tanto do seu quanto do próximo que fizer parte do corpo de Cristo. Então, a tempo e fora de tempo, ou como diz Eclesiastes 11:6, lance. Você não sabe qual que vai dar resultado. O semeador não sabia qual que ia dar resultado, mas ele colheu semeando. Se ele não tivesse saído a semear, não colheria, certo? Então nós temos que tentar, nós temos que falar do evangelho, nós temos que buscar estratégias em Cristo, não humanas. E a gente sabe que as estratégias muitas vezes humanas não darão resultados, somente aquela que é feita pelo Espírito. E uma das razões que nós vamos ver aqui é que isto é um mandamento de Jesus. Olha só que interessante. É um mandamento de Jesus. A primeira razão de nós evangelizarmos. Aí a apostila vai nos dizer assim: evangelizar é, acima de tudo, uma ordem de Jesus Cristo. Você vai encontrar em Marcos 16:15, Atos 1:8. Então, não há o que se discutir. Evangelizar não é apenas uma obrigação do pastor, dos obreiros, dos líderes e dos missionários. É um dever de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Quem ama a Cristo não pode deixar de falar o que tem visto e ouvido. Não pode deixar de testemunhar. Dessa maneira, agiam os crentes da igreja primitiva. Contudo, com a oposição dos poderes religioso e secular, os primeiros cristãos evangelizavam com ousadia e determinação. Está lá em Atos 4:20. O mais interessante é que, além de ser um mandamento de Jesus, é aí que eu quero entrar com vocês em Atos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer o seguinte: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, 8. Você pode ler a respeito disso, aonde ele vai dizer que mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Inclusive, Atos 1:8 é um versículo chave e central do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Claro que vamos falar mais à frente, porque nós vamos ainda ter a visão panorâmica
do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do Velho Testamento dividido em várias partes, do Novo Testamento também dividido em várias partes. Vamos estudar parte a parte através dessa apostila. Mas, quando eu falo de Atos 1:8, é porque a própria apostila vai nos dar uma brecha para dizer desse assunto. Até anotei a parte. Precisamos do poder do Espírito Santo para tal. Porque Jesus me disse, mas recebereis poder, que ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí ele diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, nós não recebemos o Espírito Santo por apenas receber. Deus não derrama poder sobre a sua igreja por apenas derramar. Há um propósito específico de Deus fazer isto com a igreja. E um dos propósitos específicos é para que cumpramos este mandamento de Jesus, que é evangelizar. Evangelizar é levar as boas novas, como eu já disse. Mas, uma coisa eu garanto, sem o poder do Espírito Santo, a igreja não seria a igreja que é hoje. Porque o evangelho só chegou até você, chegou até a mim, porque homens com ousadia e com coragem, cheios do Espírito Santo, foram pregando o evangelho foi se espalhando e se expandindo pelo mundo. Mas é claro, não foi porque, foi o fulano de tal que pregou. Não, mas foi o poder do Espírito Santo que capacitou essa pessoa a ser uma testemunha de Jesus, a falar de Jesus para outras pessoas. E é o que nós precisamos. Inclusive, eu quero que você vá comigo, abrir a sua Bíblia, em Lucas, capítulo de número 24. Vamos lá em Lucas, capítulo 24. É Mateus, Marcos, depois vem Lucas. Lucas, capítulo 24. Isso é até bom, que eu procurando, você também vai procurando junto. Versículos 44 a 49. Quando Jesus vai falar isso para os discípulos. A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, remetendo a Atos 1:8. E olha o versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, ou em versões de Bíblia, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, Jesus, quando fez a grande comissão para os discípulos em Lucas 24, ele vai nos dizer que era para ficar em Jerusalém. Primeiro Jesus comissiona, mostra que as escrituras dele testificavam, como diz lá em João, que as escrituras levavam até ele, que é o Salvador da humanidade. E é claro, ele diz, vocês são testemunhas de tudo isso que está na palavra. Mas fique em Jerusalém e seja revestido de poder. Jesus claramente sabia que sem o poder do Espírito Santo, sem o poder capacitador do Espírito, a igreja não seria ousada. A igreja não teria poder para fazer alguma coisa. Porque até Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem o poder do Espírito Santo não há evangelização. Isso que precisamos entender. Não se saia a evangelizar à torta e direita. Vou sair agora que nem um louco e vou na praça da cidade gritar que Jesus é o Salvador. E vou sair aí que nem um doido. Não. Eu costumo ensinar de uma forma diferente. Costumo pensar que você pretende evangelizar? Pois bem. Perfeito. Você tem que pensar nisso.
É um mandamento de Jesus, foi uma ordem. Ide, pregai. Só que existe o quê? Estratégia, mas não a humana, a do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não é a minha falácia, a minha fala humana que vai convencer um homem dos seus pecados, mas vai ser pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele quem vai capacitar a pessoa a falar as palavras certas e tocar no coração daquela pessoa. Então, sem o poder, a igreja não seria ousada. Porque se você for prestar atenção, aqueles discípulos estavam no cenáculo, com medo. Com medo. Mas após receberem o Espírito Santo, estavam ousados e compreendendo a palavra. Então, o Espírito Santo de Deus muda muito a vida de uma pessoa. Então, devemos cumprir esse mandamento de Jesus, e aí que entra. Por que a Bíblia é a base da evangelização? Porque a gente sabe que a Bíblia, como é um manual para a vida do cristão, ao mesmo tempo ela também é um manual para nos apontar ao plano de salvação e àquilo que Deus espera-se do homem para que ele possa andar no caminho de forma reta, de forma santificada para chegar aos céus. Por isso que usamos primeiramente, acima de tudo, é a Bíblia que nós temos que levar. A mensagem de Cristo que está nela. E no próprio Lucas 24, vocês vão prestar atenção. E Jesus disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Porque Jesus ensinava os discípulos. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, ou seja, ali no Pentateuco, nos profetas, ou seja, naqueles livros proféticos do Velho Testamento, e nos Salmos. Inclusive encontramos passagens messiânicas, ou como a gente pode dizer, salmos messiânicos, apontando para Cristo. Existem canções do livro de Salmos que vai apontar para Cristo. Aí abriu o entendimento dos discípulos para eles compreender. E ainda Jesus disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Ou seja, é através da Bíblia que nós vamos conseguir evangelizar. Porque é na Bíblia que vai se dizer que Cristo havia de padecer, ressuscitar e que somente no nome dele se pregaria o arrependimento para o perdão ou remissão dos pecados. Então a Bíblia vai apontar e ser essa a base da evangelização. Porque a Bíblia testifica de Cristo, a Bíblia fala de Cristo, a Bíblia aponta para Cristo. Inclusive, o Velho Testamento, existem as profecias que remetem a Cristo. O Velho Testamento é figura e sombra do que acontece no Novo Testamento. Então, o Velho Testamento são profecias que Deus mostra se cumprir uma a uma na pessoa de Cristo, centrada em Cristo no Novo Testamento. Aonde aí vai nascer o Israel espiritual, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. Então, esse é a primeira razão do porquê evangelizar. É um mandamento de Jesus. E qual que é a segunda, então? Até eu vou colocar daqui a pouco ali do lado ali do mandamento. A maior expressão de amor da igreja. Não tem aquela frase que todo mundo diz: quem ama, cuida? Parece que não é tão errado assim. Quem ama realmente vai cuidar, vai zelar, vai mimar, vai querer ter um carinho especial. E não foi diferente. Olha só, aqui falando em evangelização. A igreja primitiva, ao amar intensamente a Cristo, saía a evangelizar sem cessar, pois também amava as almas perdidas. Está lá em Atos 2, 42 a 46. O amor daqueles primeiros cristãos não se embaraçava em teorias, mas era real e prático. Sua postura era mais do que suficiente para levar milhares de homens, mulheres e crianças aos pés do Salvador. E a apostila vai dizer assim: mesmo hoje,
em situação de crise econômica, moral e política muito séria, há de se continuar evangelizando de perto e de longe. Então, evangelizar é uma igreja que vai demonstrar amor a Jesus Cristo. Inclusive, nós temos aqui uma frase que eu acho muito interessante anotarmos. E quero que você frise bem essa frase. E vai dizer isso aqui. Depois eu explico quem disse essa frase. Essa frase. Alcance o perdido a qualquer custo. Vocês sabem quem falou essa frase? Com certeza a pastora, o pastor vai saber. Alcance o perdido a qualquer custo. Foi uma frase feita por Aimee Semple McPherson. Sabe quem é Aimee Semple McPherson? A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando a gente fala de evangelização, não tem como não falar da Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular ela é uma igreja missionária. Ela é uma igreja a qual vai se basear, claro, na Bíblia para evangelizar, porque a Bíblia é a base da evangelização, inclusive é o que estamos vendo aqui na apostila, mas esta frase nos remete que temos que, como a maior expressão de amor da igreja a Cristo, nós temos que fazer e cumprir o mandamento de Jesus. Alcançar o perdido a qualquer custo. Ou seja, não importa quanto vou empreender para isso, não importa quantas horas de oração vou gastar para isso, quantas horas de jejum, de preparação, de busca de poder, de leitura da palavra, de estudo, mas que eu possa alcançar o maior número de almas possíveis. Era isso que a Aimee pregava, acreditava, e isso que nós devemos também, como igreja quadrangular, ainda pegar isso que é bom das raízes, voltarmos a evangelizar, voltarmos a ganharmos os perdidos a qualquer custo, sendo uma igreja que expressa o amor a Cristo não de uma forma labial, de uma forma, eu amo a Jesus, mas aonde estão os frutos para Jesus, aonde há a prática das boas obras para Jesus. Porque a salvação, é claro, é pela graça, isso é indiscutível. Mas Jesus, Deus nos preparou boas obras para que andássemos nela. Ou seja, se você é salvo pela graça, se você é alcançado pelo amor de Deus de uma forma imerecida, não há como você não ser tocado pelo Espírito Santo e impelido a cumprir o mandamento de Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Alcance o perdido a qualquer custo. E nós temos aí o terceiro motivo, né? São razões, motivos para que nós possamos pregar o Evangelho. E um deles é esse terceiro, né? O mundo jaz no maligno. Mas você vai me perguntar, mas como assim? O mundo jaz no maligno. A apostila vai dizer assim: a evangelização é imperativa, ou seja, uma ordem, pois não são poucos os que caminham a passos largos para o inferno. Lá em 1 João 5,19 vai falar disso. Perante essa multidão não devemos ser indiferentes. Há os que se acham escravizados pelas drogas, outros pela devassidão e pela violência, e outros ainda por heresias e falsas religiões. Religião significa religar. E as religiões buscam querer religar a Deus. Mas a Bíblia é enfática. Por isso que ela é a base da evangelização. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então é por Jesus. Há de se evangelizar esses cativos. Somente Jesus Cristo pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais, como está lá em Judas 22, 23. Então,
uma razão de nós evangelizarmos é que há pessoas ainda presas pela escravidão do pecado, sendo aí usadas como marionetes do diabo. Essa é a verdade. Pessoas presas nas obras do diabo. Mas nós temos que pregar esse Jesus. O Jesus que a Bíblia vai nos dizer que ele veio para desfazer as obras de Satanás. Por isso, essa é uma das razões de nós pregarmos o Evangelho, de levarmos liberdade para essas pessoas cativas. E a quarta razão, essa é muito forte. Opa! Jesus logo voltará. A apostila vai dizer assim: enfim, devemos empregar todos os nossos esforços na evangelização, porque o Senhor Jesus não tarda a voltar. Sua advertência é grave e urgente. Está lá em João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Sim, Jesus em breve virá. O que se tem feito em prol da evangelização? Uma pergunta. Não podemos nos apresentar de mãos vazias diante do Senhor da seara. Aqui há podemos assim dizer, duas ramificações nessa quarta razão. A primeira é que quanto mais nós evangelizamos pessoas e ganhamos almas para Cristo, mais perto fica a sua volta. Porque o próprio Senhor Jesus, na palavra dele, ele vai dizer: importa que este evangelho seja pregado em todo o mundo. Assim virá o Filho do Homem. Então, pregar o evangelho é uma igreja que está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Volte, Senhor. Volte porque ansiamos por ti. Mas ao mesmo tempo ela vai dizer ao pecador: arrependa-se enquanto ainda há tempo, porque o Senhor está voltando. Então nós temos também a segunda vertente aí desse Jesus voltará. A apostila disse: não podemos nos apresentar de mãos vazias diante do Senhor da seara. Naquele grande dia do julgamento, Jesus vai dizer: mostre-me suas mãos. E o que você tem para apresentar para Cristo? Cadê as almas? Cadê a pregação do Evangelho? A gente não está dizendo: você tem que ganhar todas as almas que você pregar. Às vezes nós não vamos conseguir. Mas, pelo menos, quando Jesus fala: mostre suas mãos, você terá assim, pregou o Evangelho pro fulano. Aí, quando for a vez do fulano no tribunal, Jesus vai dizer: você teve a chance. Porque desculpa o termo, tá? Eu sei que tem um José na sala. Mas porque o Zezinho pregou para você, fulano. Mas é você que não creu, é você que não quis. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Porque Jesus está voltando e isso é eminente, esse período que nós estamos vivendo aí de pandemia. Enfim, não é um tema da aula, né? Para nós falarmos disso. Mas cremos escatologicamente que é o princípio de dores, é os sinais da volta de Cristo. Isto é indiscutível. E nós vamos aí para o terceiro tópico da apostila, que diz evangelizar. Como? Como que a gente vai poder, então, evangelizar? Estamos quase acabando a aula, hein? Aguenta mais um pouco. Passamos aí dos 40 minutos já. E agradeço a você que está estudando a palavra de Deus conosco. Cristo, o evangelista por excelência, deu-nos a missão de pregar a todos, em todos os lugares, em todo o tempo, e isso inclui a evangelização pessoal, coletiva, cultural e transcultural. Então nós vamos dividir aqui, né? Vou apagar o Atos 1:8. Os motivos e as razões que nós temos aí que evangelizar. O mundo jaz maligno. Vamos lá. Então nós temos o quê? 4 formas de evangelização.
pessoal. Temos a coletiva, cultural e transcultural. São essas 4 formas de evangelização. A primeira delas é evangelização pessoal, ou seja, quando é uma pessoa. Quando você está na fila do banco, na fila do mercado, claro que nesse período de pandemia, 2 metros, 1,5 metro de distância da pessoa. Mas quando você começa a evangelizar apenas uma pessoa. Isso é um evangelismo chamado pessoal. Quando você vai falar de Cristo para uma pessoa somente. Nós temos aí, como na apostila vai dizer, que Jesus também se dedicou à evangelização pessoal. Nós temos aí Nicodemos, quando Jesus falou lá em João 3 para Nicodemos sobre a questão do novo nascimento para entrar no reino. Nós temos aí a mulher, né, samaritana no poço de Jacó, em João 4. Aqueles foram reflexos, né, de evangelização pessoal. Inclusive, na evangelização pessoal, interessante é citarmos que o testemunho de vida, no sentido de comportamento, também leva pessoas para Cristo. Então, você está sendo um imitador de Cristo? Seguidor de Cristo, de verdade? Porque se você está sendo, você será um modelo, você será um exemplo. E esse seu modo de viver, esse seu exemplo de vida, pode levar a pessoa a Cristo, às vezes até sem você abrir a boca. Apenas pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu modo de agir. Isso ajuda muito na questão da evangelização pessoal. E a coletiva? Já disse tudo, né? Várias pessoas. Ou seja, chamadas multidões. Aqueles que têm chamado e é nato. Pregam em estádios, pregam em conferências e auditórios abarrotados. E ali se é pregada uma palavra evangelizadora, aonde alcança muitas vidas. Então você pode de uma forma pessoal, ou pregando para multidões, ou seja na igreja, ou seja numa célula, ou seja num culto familiar, não importa ao local que Deus te colocar e te der a oportunidade. Primeiro, algo que eu quero frisar muito aqui para vocês na aula. Não force a situação. Deixa a situação acontecer naturalmente. Então, coletiva, várias pessoas através das multidões, que é onde Jesus também se dedicou, né? Ele tinha muitos ajuntamentos, muitas multidões que seguiam, né, a Jesus, e ele acabava pregando ali o evangelho do reino, com certeza. E nós temos aí o evangelismo cultural. A apostila vai dizer que Jesus era um judeu inserido na sociedade judaica, falando-lhes em sua própria língua. E João 4,9 vai dizer que a identificação com a cultura israelita de Jesus era perfeita. Então, Jesus anunciou o evangelho para os judeus e usou a cultura dos judeus para falar desse evangelho. Ou seja, Jesus, não, claro, de uma forma não infligindo a palavra de Deus, mas ele não negou suas raízes, mas pregou o evangelho. Então, ou seja, o cultural é um evangelismo que eu posso até chamar de evangelismo local. No contexto em que a igreja e o discípulo de Cristo está inserido. Não é fora do contexto. É pregando para a sua própria cultura o evangelho de Jesus. E o 4, olha só, o 4 é interessante. É a chamada de evangelismo transcultural. Quando a gente fala de evangelismo, de evangelizar, de missões, as pessoas já costumam dizer a África, United States, Estados Unidos, e Europa, Oriente Médio, China. Não. Muitas vezes as pessoas se esquecem que existe o evangelismo local. Mas o que todo mundo conhece e fala muito é chamado disso, transcultural. Ou seja, para fora.
longe de sua cultura. O mais interessante é que na Transcultural, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós priorizamos muito nessa questão do evangelismo transcultural. E principalmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela prega que devemos o quê? Devemos nos unir, é claro, não infringindo a palavra de Deus, os preceitos bíblicos da palavra de Deus, mas devemos nos moldar a forma de cultura daquele povo e da fala, da língua, né, daquele povo. Por quê? Você não pode chegar numa tribo indígena de terno e gravata. Eles vão achar estranho você de terno e gravata, né? E com uma Bíblia debaixo do braço e todo o estilo à la pentecostal. Não. Você tem que chegar vestido como um deles, falando a língua deles. Com a Bíblia, sim, com certeza. Mas estando conforme a cultura deles. Isso vai atraí-los para Cristo. Porque aí você não será um diferentão na terra deles. Você será mais um no meio deles que está levando uma palavra diferenciada, os levando a conhecer o Evangelho, o plano de salvação para a humanidade. Então isso é muito interessante na Igreja Evangélica Quadrangular. Os missionários, eles realmente aprendem essa forma de evangelismo transcultural. Principalmente nós temos aí os nossos centros de treinamentos missionários, né, Quadrangular, que acabam formando esses missionários para que eles possam ir com base bíblica, teológica, né, e cultural para alcançar os outros povos. Porque não é só ir lá e chegar e pregar. Muitas vezes tem país que, por exemplo, temos aí lá na Turquia, por exemplo, esse país, inclusive fiz uma capacitação missionária uns anos atrás, e ela dizia, essa moça foi falar sobre evangelismo transcultural. E ela disse que lá na Turquia não se prega o evangelho de forma aberta que nem no Brasil, que qualquer aí pessoa pode ir numa praça e gritar: Jesus é rei, vem pra ele. Se fizer isso numa Turquia, no Oriente Médio ali daquelas regiões, é bala na testa, na certeza, sem sombra de dúvida. Lá as igrejas se escondem. Sabe aonde? Nos porões de bares. É isso mesmo. O bar é o motivo para a igreja se esconder. Então você tem que chegar no balcão e falar, né, um código secreto, e eles vão te levar até o local da igreja. A igreja escondida. Não é como nós temos aí a igreja com uma placa bem explícita na porta no Brasil e que ela pode ser aberta, né? É claro que a gente está no período de pandemia e questões de segurança, de saúde, né, de sanitária, tem que estar fechada por este momento. Mas abertamente podemos aí, ó, assistir o YouTube, uma videoaula, tranquilamente. Nem isso eles podem acessar em muitos países. O evangelho é velado. Então é muito mais difícil você evangelizar transculturalmente do que às vezes aqui, ó, onde a gente se esquece que há a liberdade para se pregar o evangelho e falar dele sem medo de ser perseguido ou de ser torturado, de ser até morto, como muitos são. Então temos a evangelização transcultural, como diz aqui na apostila. Mesmo que a missão imediata de Jesus fosse redimir as ovelhas da casa de Jacó, ou de Israel, ele não deixou de evangelizar pessoas de outras culturas e nacionalidades. Principalmente Jesus passeou no cenário ali dos evangelhos, tanto na Síria, Fenícia, onde ele atendeu aí uma mulher sírio-fenícia, socorreu o servo do centurião romano, e fora que ele tinha contato com os povos híbridos, né? Mistura de judeus com outros povos que eram considerados os samaritanos. E a apostila vai dizer isso. Logo é hora de se olhar além de nossas fronteiras, ouvir o gemido das nações, tribos e povos não alcançados. Então, também existe um olhar além das nossas fronteiras, mas eu costumo dizer que tem que ser muito corajoso, audacioso, tem que ter o poder do Espírito Santo, é claro, mas preparado para fazer o evangelismo transcultural. E a apostila vai dizer, encerrando assim: evangelizar é a missão de todo cristão, quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o seu dever. Na crise atual, muitos são os que, desesperançados e desesperados,
buscam um Salvador. Somente a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. Então, é hora de evangelizar e de fazer missões, arrancando as almas perdidas das garras de Satanás. Ou seja, vou encerrar dizendo: a Bíblia é a base para que nós possamos evangelizar, apontar Cristo, falar de Cristo, levar o plano de salvação no sentido de vida eterna além da vida eterna, né, a questão de ser redimido dos pecados. E não só isso, que a Bíblia vai nos apontar para Cristo, mas que se nós somos seguidores desse Cristo, que possamos gerar almas, ganhar almas para Cristo, levando esse evangelho, obedecendo o mandamento de Jesus: ide e pregai, mostrando que o amor que sentimos por ele, não estamos honrando ele apenas com os lábios, mas com o coração, obedecendo a sua palavra, meditando a sua palavra, espalhando a sua palavra para muitas e muitas pessoas, mostrando que a obra que ele fez em sua vida, ele também fará na do próximo, também fará para aquela pessoa. Que você possa, então, como um verdadeiro discípulo de Cristo, evangelizar e ganhar almas para o reino. Amém? Encerramos a nossa aula de hoje, a aula 7. Até a próxima aula e vamos somente orar para agradecer a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, por mais esta aula, mais essa aula da Escola Bíblica Quadrangular. Pai, que o Senhor abençoe a cada aluno, a cada membro, Senhor, da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardim Dourado. Que possamos juntos crescer na graça, no conhecimento. E que essa graça e esse conhecimento gera praticidade da Tua Palavra. E que ao gerar praticidade, possamos, Senhor, evangelizar, ganhar almas, levar o Teu reino para essas vidas, levando a palavra, Senhor, genuína e este Evangelho em que Jesus salva, em que Jesus batiza com o Espírito Santo, em que Jesus cura e em breve voltará para nos buscar. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos por mais este momento e mais esta aula que passamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e paz seja convosco.